Na casa de meu pai há várias moradas. Nós vamos entender aqui, nesse vídeo, o verdadeiro significado desse ensinamento do nosso Mestre Jesus. Nós vamos conhecer as categorias dos mundos habitados, vamos entender como são os planetas de cada categoria e entender também que existe vida em cada planeta que existe ou que ainda irá existir no universo, essa imensa casa do Pai. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Imaginem, pessoal, um universo tão grande que nós não conseguimos mensurar isso, nem com os nossos mais avançados equipamentos tecnológicos. Agora imaginem um pequeno planeta circundado por uma gigantesca escuridão cósmica e apenas nesse pequeno ponto da criação que há vida, em mais lugar nenhum. Esse já foi o pensamento predominante e ainda é predominante na vida de algumas pessoas, mas o Espiritismo nos ensina que o universo é vivo, há vida em cada ponto dele, em cada planeta, pois a vida criada por Deus não se limita a um quase imperceptível ponto dessa imensa criação. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Antes da gente ver quais são as categorias dos mundos habitados e como eles são, nós vamos fazer aqui um pequeno estudo sobre esse que é um dos princípios da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados. Isso porque o canal Espírita não é um canal de entretenimento, mas sim um canal de estudo. Então, os amigos que não quiserem se aprofundar um pouco mais aqui nesse conhecimento, basta adiantar o vídeo, não precisa colocar nos comentários que o vídeo começa em tal minuto ou que eu enrolei muito para começar a falar do assunto. Tudo bem, pessoal? Bom, primeiramente nós vamos aqui nos apoiar na codificação do Espiritismo. Na questão 55, pessoal, de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte indagação. Veja só. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Veja a resposta que ele obteve. Muito interessante e muito esclarecedora. Olha só. Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. E em nota a essa mesma questão 55, o codificador escreveu o seguinte, veja. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recriar à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Então aqui, pessoal, nós já entendemos que sim, todos os planetas são habitados e a humanidade terrena não é a mais evoluída,
seja moralmente, seja intelectualmente ou espiritualmente. Há outras muito mais evoluídas que nós em todos os sentidos. Mas aqui pode ser que tenha surgido uma dúvida muito pertinente. As sondas, enviadas pela humanidade, que são aquelas naves não tripuladas, sondas que são enviadas aos planetas do nosso sistema solar, nunca encontraram nenhum sinal de vida. Então, como isso é possível? Haver vida em todos os planetas. Chico Xavier, pessoal, certa vez disse que antes da humanidade tentar encontrar vida em outros planetas, a humanidade teria que entender que a vida no universo se estende por várias dimensões. Então nós entendemos que quanto mais evoluído o planeta, a sua população, os seus habitantes, menos material a vida nele é. Ou seja, do nosso sistema solar, a Terra é o único planeta com vida material, o que nos mostra que nós, a humanidade terrestre, é a menos evoluída do nosso sistema solar. Por isso, não percebemos a vida nos demais planetas. E se somos a menos evoluída apenas no nosso sistema solar, pensem em todos os planetas que existem no universo. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2 do capítulo 3, Kardec vai dizer o seguinte, olha só. Muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, dessa vez no item 3 do mesmo capítulo 3, nós vamos ler o seguinte, olha só. Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ao outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Bom, pessoal, então Kardec classificou os planetas em 5 categorias: os planetas primitivos, os planetas de provas e expiações, os planetas regenerados, os planetas ditosos ou felizes e, por fim, os planetas celestes ou divinos. Nas 3 primeiras categorias, primitivo, provas e expiações e regenerados, os espíritos eles estão sujeitos à lei de reencarnação em mundos materiais, pois ainda estão em processo de desenvolvimento de todo o seu potencial moral, intelectual e espiritual. Já nas 2 últimas categorias, ditoso ou feliz e celeste ou divino, os espíritos não precisam mais da reencarnação na matéria, pois já têm suas potencialidades desenvolvidas. Eles trabalham, aprendem e criam, colaborando diretamente na obra de Deus e sempre ajudando os espíritos menos evoluídos que eles. Esses planetas, pessoal, são, na verdade, aquele paraíso, o céu que nós ouvimos nas outras religiões. Bom, mas então a primeira categoria de mundos habitados é a categoria de planetas primitivos, que são os planetas onde os espíritos que atingem a condição humana reencarnam então como humanos pela primeira vez. São planetas recém-criados, se formos pensar na escala de tempo do surgimento do universo, onde o próprio planeta ainda está criando as condições para que a vida material se estabeleça. Então, pessoal, são nesses planetas que o espírito deixa a condição animal, estagia como elementares e passa então à condição humana.
Depois nós temos então a segunda categoria de mundos habitados, que são os planetas de provas e expiações. Essa é a categoria em que se encontra o nosso planeta atualmente, local onde, apesar de haver a prática do bem, o mal ainda prevalece. É o local onde o espírito reencarna para passar por provas, na maioria das vezes muito duras, e é o local também onde os espíritos reencarnam para expiar erros de reencarnações passadas. Isso explica o sofrimento que as humanidades desses planetas estão sujeitas, como nós aqui na Terra estamos. E também explica o mal que ainda existe, pois com muita frequência, pessoal, o espírito reencarna para superar uma má tendência que os faz cometer maldades, mas ele não consegue e acaba voltando ao erro nessa atual reencarnação. Depois nós temos a terceira categoria de mundos habitados, que são os planetas regenerados, onde ainda há a necessidade de expiação, porém sem esse sofrimento todo que nós vemos aqui na Terra, por exemplo. No planeta regenerado, as almas que ainda têm o que expiar ganham novas forças, repousando das fadigas da luta. As doenças incuráveis vão tendo as suas curas descobertas, e à medida em que o planeta avança para a próxima categoria, o mal vai diminuindo de maneira muito rápida. Novas tecnologias surgem e o contato entre encarnados e desencarnados se dá de maneira muito mais fácil, natural, por aparelhos eletrônicos, por exemplo. Mas note que antes do planeta ser regenerado, ele passa por um período em regeneração. Depois nós temos a quarta categoria de mundos habitados, que são os planetas ditosos ou felizes, onde o mal, seja ele na intensidade que for ou na forma que for, é completamente vencido. Aqui os espíritos não têm mais a necessidade de reencarnarem sob o jugo da matéria. A vida é puramente espiritual, onde a criatura conhece a verdadeira felicidade de uma maneira que ainda não havia conhecido, de uma maneira que nós ainda não conhecemos. E aqui também começa o céu, então, falado e prometido pelas religiões. E por fim, nós temos então a quinta categoria de planetas habitados, que são os planetas celestes ou divinos. Não sabemos muito sobre tais planetas, mas aqui sabemos que não há mais nenhum resquício de matéria. As criaturas não têm nem mesmo um perispírito, mas sim se apresentam com o seu corpo mental. Aqui reina somente o bem, o amor e a felicidade. Não há também nenhum resquício do mal, dor ou qualquer tipo de sofrimento. Os planetas celestes ou divinos são os locais de habitação dos espíritos puros, depurados, de primeira ordem, que atuam efetivamente na obra de Deus, nosso Pai, nosso Criador, e nós fomos criados, pessoal, tenham isso em mente, para chegar até esse estágio. Bom, visto então quais são as categorias, é importante também a gente saber o seguinte: os planetas não permanecem eternamente na mesma categoria, eles evoluem também, passando de um estágio mais baixo a um estágio mais acima, à medida com que os seus habitantes evoluem, né? Os espíritos encarnados em mundos materiais não permanecem, então, reencarnados sempre nesses mundos. Quando o planeta evolui, se o espírito tiver condições e merecimento para reencarnar nesse planeta em sua nova categoria, ele poderá, então, continuar suas reencarnações ali,
ou mesmo que o planeta ainda não tenha evoluído, mas esse espírito já evoluiu o suficiente nesse planeta inferior, ele pode então começar a reencarnar em outro planeta, em um planeta em estágio superior ao dele hoje. E isso, pessoal, está acontecendo com o planeta Terra. Em meados da próxima década de 50, a nossa transição terá chegado ao fim e o nosso planeta então passará a ser um planeta em regeneração até se regenerar. E aqueles de nós que tiver as condições e o merecimento para reencarnar aqui nessa nova fase da Terra, voltará então para cá após o final da transição. E quem não tiver as condições e o merecimento para tal, será degradado a um planeta primitivo, no nosso caso, o planeta Quiron. Temos muitos vídeos no canal a respeito disso, é só procurar pelos vídeos da transição planetária. E esse degredo, pessoal, esse exílio, ocorre em todas as partes do universo, sendo que a Terra já foi o destino de espíritos exilados também, como por exemplo os nossos irmãos que vieram de Capela. Pois quando o planeta lá no sistema de Capela deixou de ser um planeta de provas e expiações e passou a ser um planeta em regeneração, os irmãos capelinos que não tinham condições e merecimento para continuarem suas reencarnações lá, foram degradados a um planeta primitivo, no caso a Terra, mas muitos já puderam voltar para lá, continuar as suas reencarnações lá. Esse degredo, pessoal, esse exílio é uma forma de cooperação universal, pois quando os degradados chegam ao planeta primitivo, sim, eles levam as suas más tendências, mas também trazem as suas conquistas, trazem em seu subconsciente, e isso ajuda no progresso científico e tecnológico do planeta primitivo, além de progresso em várias outras áreas também. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Um grupo dos exilados de Capela, eles deram origem à civilização egípcia. Então hoje nós vemos todas as maravilhas construídas por aquele povo há milhares de anos e a gente fica se perguntando como eles conseguiram construir, desenvolver o conhecimento em várias áreas do saber naquela época. Bom, eles eram espíritos que estavam em Capela, mais ou menos no mesmo estágio evolutivo que nós estamos hoje na Terra, então eles trouxeram, sim, suas más tendências que os fizeram ser degradados e cometeram muitas maldades ao longo do tempo, em todas as épocas, nós sabemos disso, mas eles trouxeram também em seus subconscientes as bagagens de conhecimento que eles adquiriram através das reencarnações lá em Capela. Por isso eles conseguiram construir tantas coisas grandiosas e é o mesmo que está acontecendo no planeta Quiron. Muitos da humanidade terrena estão sendo degradados para lá, levando sim as suas más tendências, mas levando também todos os seus conhecimentos que nós temos na Terra agora, levando as suas bagagens adquiridas em suas reencarnações aqui. Essa cooperação, mesmo que inconsciente, é uma das peças fundamentais dos planetas inferiores, do desenvolvimento dos planetas inferiores. Bom, pessoal, então eu espero que esse vídeo possa ter esclarecido um pouco vocês sobre esse princípio do espiritismo, a pluralidade dos mundos habitados, e essa é uma releitura, né, de um vídeo que já tem aqui no canal, mas eu estou regravando alguns vídeos antigos com algumas informações adicionais e com uma qualidade um pouquinho melhor de produção. Tá bom, meus amigos e minhas amigas? E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.